Olá! Anteriormente eu falei sobre o método fônico e como precisamos fazer com que as crianças percebam essa associação do que falamos com o que escrevemos. Agora eu quero mostrar como trabalhar, né? Algumas pessoas me pediram para tentar fazer uma live ou um vídeo para mostrar como trabalhar com as crianças o método fônico. A aula de hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho do que você pode fazer para desenvolver com as crianças. A minha resposta inicial foi que é algo muito complexo, que não daria para uma aula, né, explicar tudo, até mesmo foi por isso que eu propus o curso de alfabetização, né, para pais. Mas eu vou hoje aqui tentar mostrar algumas formas para que você possa trabalhar na construção desse conhecimento da criança, ok? Bom, quando se fala então de método fônico, você precisa perceber qual é a evolução da criança, se ela já desenvolveu aquelas habilidades que eu sempre falo, né, que são necessárias para a alfabetização. Se essa criança já tem noção do que falamos é aquilo que escrevemos, se ela tem noção que as palavras podem ser divididas em pedaços menores e que esses pedaços menores possuem sons para cada pedacinho chamado letra. É essa a nossa base, né, para desenvolver a leitura através do método fônico. Então, você pode trabalhar de duas maneiras. A gente usa tanto a análise quanto a síntese. Qual é a diferença de análise, o que é síntese, o que é isso? Bom, a análise é quando você parte de algo mais grandioso, como um texto, uma frase, e vai picotando, decompondo, né? Por exemplo, você pode pegar a palavra casa e mostrar para a criança que essa palavra casa possui 4 pedacinhos, que é o k, a, z, a. Ou, antes de trabalhar com a casa dividida em letras, você pode mostrar para essa criança os pedacinhos da sílaba e mostrar que casa tem 2 pedacinhos, que tem o pedacinho do k e o pedacinho do za. E aí, depois que a criança entender essa divisão de casa, que são os pedacinhos que compõem as palavras, você pode mostrar que esse pedacinho, que é a sílaba, pode ser dividido ainda outra vez, que aí são as letras. Essa talvez é a parte mais difícil de desenvolver com a criança dentro da consciência fonológica, que é a consciência fonêmica, quando a criança entende que cada letrinha tem seu próprio som. E que esses sons juntos formam as palavras. E aí você pode trabalhar essa análise com a palavra, como eu fiz aqui. Você pode trabalhar para desenvolver letras, eu acabei de falar, né? Para desenvolver frase, para mostrar que a frase possui vários pedacinhos. Você pode trabalhar com texto, para mostrar que esse texto é dividido em várias frases. Então, isso a gente parte dessa atividade da análise, que você pega o grande para o pequeno, o mais generalizado aqui para o específico. E a síntese é exatamente o contrário. Quando você parte das pequenas estruturas, né, da menor estrutura que temos, que são as palavras, as letras, e aí você vai organizar essas letras para a criança entender que quando a gente pega e organiza essas letras, quando a gente junta essas letras, que o C mais o A com S, o A faz casa, e aí você então está trabalhando do pequeno para compor o grande, ou compõe primeiro a sílaba, que o K com A faz K, e se eu juntar K com ZA vai dar casa, você também está partindo aqui desse, né? Para formar algo grande, até que você componha então a palavra casa,
que aí já é uma palavra que você juntou as letras para formar sílabas que formam palavras, e aí você vai trabalhando essa construção desse conhecimento com as crianças. Principalmente, gente, nessa fase, né, quando as crianças estão menores, o abstrato é algo meio complexo de se trabalhar. Então, se você puder utilizar coisas, objetos, para fazer com que a criança perceba essa construção aqui, vai ser mais fácil para que o conceito seja elaborado. E aí, depois que essa construção do conceito aconteceu, a criança já não precisa tanto mais assim do objeto ali, né, do material palpável, né, para que ela desenvolva. Ela naturalmente já consegue fazer essas percepções e desenvolver aqui tanto a síntese quanto a análise. Por exemplo, na sílaba a gente pode usar as palmas, pode usar bater na mesa, algo que materialize essa abstração trabalhada aqui, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho como trabalhar essa análise, essa síntese. Eu não tenho que escolher trabalhar só uma ou outra, é algo que você vai fazendo simultâneo, né? Até mesmo para a criança entender que pode tanto fazer a análise quanto a síntese, que o nosso código de comunicação aceita, né? Todas essas formas, e isso vai ficando mais sólido, mais concreto ali no pensamento da criança, até que flua naturalmente essa percepção dos sons e das palavras, ok? Um grande abraço e na próxima aula eu quero falar um pouquinho sobre como medir, como acompanhar essa evolução das crianças, ok? Um grande abraço e até lá!